Eu estou cansada de tanta limpeza. E se você também está cansada ou cansado de tanta limpeza, saiba que isso não é fraqueza e não é coincidência. Esse cansaço surge justamente quando a alma está terminando um ciclo profundo demais para ser leve. É sinal de que você atravessou um dos ciclos espirituais mais intensos da sua vida. Estamos nos últimos dias de um trânsito que pediu dissolução constante, despedidas e verdades que doeram. Dezembro de 2025 e janeiro de 2026 não são apenas uma virada no calendário. São o fechamento de um ciclo que começou em 2011 e que agora está mudando o tecido da realidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marina Verdoliva, eu sou psicanalista, numeróloga, radiestesista e astróloga. Eu leio os símbolos do céu como quem lê o sussurro de uma grande alma. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal. E neste vídeo vamos atravessar esse encerramento de Netuno em Peixes, o luto, as dissoluções, os livramentos que ele vai trazer. Vamos compreender também a quadratura importante que estávamos vivendo 6 meses atrás e que agora está em trígono, ou seja, uma fluência. Vou te mostrar como esse fim de Netuno se conecta com os outros planetas e por que nada do que você está sentindo agora é isolado. Vamos falar do excesso de espiritualidade superficial, do fast food espiritual que Netuno deixou vir à tona e por que isso não vai se sustentar mais na vida da gente. Vou te explicar também o que Netuno leva embora e por quê. Vamos entender essa transição profunda da consciência imaginal para a consciência portadora do fogo. Vou te mostrar como reconhecer a verdade e sair da ilusão. E no final, vou contar um conto que escrevi para selar a compreensão desse fechamento de ciclo. E como sempre, a gente fecha com um giro nas 12 casas para você entender onde tudo isso está tocando no seu mapa pessoal. O psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi escreveu uma vez: tem uma confiança ingênua no universo, de que em algum nível tudo faz sentido e podemos vislumbrar esse sentido se tentarmos. Eu penso igual. E são os últimos 48 dias de Netuno em Peixes, um trânsito que começou em 2011, que mexeu nas águas mais profundas do inconsciente coletivo, da espiritualidade, da forma como você se relaciona com o invisível. Agora com o Netuno direto, desde 10 de dezembro, por isso 48 dias, eu confio que teremos 48 dias de grandes livramentos em nossas vidas. E caminhando aí para ingressar em Áries no dia 26 de janeiro, é como se o oceano dissesse: eu já mostrei tudo o que precisa mostrar, o resto eu vou dissolver. Quando o Netuno, com tudo o que está acontecendo no céu, com os outros planetas envolvidos, dissolve, ele não dissolve só sonho, fantasia e auto-engano que vão embora. Vão embora situações, relações, vínculos, pactos, crenças, lutos mal chorados e vidas inteiras montadas em cima de situações que precisavam ser vividas, mas também de enganos, vidas de enganos, mentiras e ilusões e sacrifícios. E com Saturno também finalizando a sua travessia em Peixes e encerrando um ciclo de 30 anos, nada é injusto ou dramatização. É limpeza kármica, emocional e espiritual
em escala coletiva e individual. Então, você está viva ou vivo exatamente no momento mais especial dos últimos 2 milênios, que esse ciclo todo que está acontecendo no céu fecha. Então, Netuno está encerrando a sua jornada no grau 29 de Peixes. É o último grau do último signo do zodíaco. É o ponto do oceano que carrega o peso de tudo que foi vivido, sentido, negado e projetado. É o grau da saudade, do luto, que termina sem manual de instruções, tá? Luto por pessoas, por atividades, por versões de si mesma, por sonhos que já não cabem, por linhas do tempo que não podem atravessar março de 2026. Esse luto é a forma de Netuno dizer: aquilo que você insiste em segurar não é mais você. Se eu dissolver, é porque já cumpriu o papel. Por isso, nesses 48 dias, é muito provável que você sinta desapegos forçados, né? Pessoas saindo da sua vida, afastamentos, cortes sem motivo, mas vibram coerência. Tá? Situações travadas se desmanchando de repente. Trabalhos, vínculos, estruturas que eram segurança, mas na verdade eram prisão. Tá? Lutos simbólicos antigos voltando à superfície, não para te derrubar de maneira nenhuma, e sim para serem finalmente sentidos, nomeados e liberados. E Netuno é um planeta da espiritualidade, mas também é um planeta do luto, tá? Assim como Plutão e Saturno. E poucos falam disso. Tá? Então, lutos reais também podem acontecer nesse fechamento de Netuno em Peixes, que encerram muitos dramas kármicos. Tá? É importante também lembrar que encerrar um ciclo netuniano é aceitar que certas dores não vão simplesmente sumir, elas vão ser integradas, o que é diferente. Deixa de ser um buraco e vira substrato da consciência. E 6 meses atrás, nós estávamos na superlua nova de Gêmeos, que ocorreu dia 27 de maio. Estávamos vivendo ali uma quadratura entre Saturno no grau 0 de Áries e Júpiter no final de Peixes. Tá? Um encontro tenso entre limite e expansão, entre estrutura e fé, entre realidade e possibilidade. Então, a quadratura nunca é um bloqueio, um castigo. Ela é um potencial criativo comprimido. Ela é a força, ela força a consciência a crescer pelo atrito. Tá? Naquela época, nós estávamos sendo pressionados a abandonar velhos pensamentos, romper narrativas internas que não serviam mais, enfrentar conflitos entre o que queríamos e o que conseguíamos realmente sustentar, aprender a não viver apenas na imaginação, né? Escolher com responsabilidade o que merecia continuidade na nossa vida. Tá? E se autorresponsabilizar pelas consequências daquele momento, buscando novas formas de solução em vez de repetir o mesmo padrão e colher o mesmo ou até um resultado ainda pior 6 meses depois. Exatamente o ponto do ciclo que estamos vivendo agora. Nós sempre plantamos sementes na lua nova de um signo e colhemos o que plantamos como resultado na lua cheia do mesmo signo 6 meses depois. Tá? Por exemplo, a lua nova de 19 de dezembro, que acontece em Sagitário, dará frutos deliciosos ou estragados 6 meses depois, lá em 2026, tá? Então, a lua nova, ela é mais importante
Mas a procura por vídeos é sempre maior na lua cheia. Eu não entendo o porquê disso, tá? Mas voltando 6 meses atrás, né? A quadratura é como um filamento sendo esticado até quase se romper, tá? Ela concentra a energia. Então, ela cria tensão que pede resposta, não fuga. E simbolicamente, ela exigiu que cada um de nós amadurecesse a mente, a linguagem, o discurso interno, né, a própria identidade narrativa, aquilo que a gente conta para a gente e para os outros. E nada fluiu facilmente de lá para cá, né, porque não era para fluir mesmo, era um tempo de confronto, de lapidação, de reestruturação mental. E agora, desde outubro e novembro, fortemente agora em dezembro também, com Saturno e Netuno diretos, e neste período de lua cheia em Gêmeos que estamos vivendo, Saturno agora em Peixes e Júpiter em Câncer estão em trígono. Então, é um ângulo de fluência, de maturidade, de integração. Então, o que antes era conflito interno começa a se alinhar por dentro e por fora. O que antes exigia força, agora começa a encontrar passagem. O que antes parecia bloqueado, agora encontra timing. É como se o céu dissesse: aquele esforço não foi em vão. Agora o caminho se abrirá porque você se abriu. Então, o trígono, ele não cria nada do zero, tá? Ele libera aquilo que a quadratura já preparou. Por isso esse momento é tão grandioso, no fim de Netuno em Peixes. A quadratura ativou o pensamento, o trígono ativa a consciência, a quadratura obrigou a ver o que estava distorcido, o trígono revela o que finalmente está mais claro para você. A quadratura destruiu e vem destruindo ainda ilusões. O trígono dissolverá o que ficou para sustentar apenas as suas verdades. E Netuno encerrando os assuntos de Peixes, nesta fluência ainda tem outra função. Ele permite que tudo aquilo que não se sustenta se dissolva sem luta. Então, é por isso que tanta coisa está saindo e ainda sairá da sua vida até fevereiro de 2026, tá? Se desfazendo sem retorno, se revelando em outra forma de ser, perdendo força porque já está morta energeticamente, tá? Então, a quadratura, ela mostrou onde a ilusão sustentava a estrutura. O trígono mostra onde a verdade pode finalmente respirar. Então, nos últimos 6 meses, a mente estava apenas sob muita provação, né? Agora ele está iniciando um processo de liberação, tá? Porque Netuno está conversando com todos os outros planetas nessa fluência, tá? Com Júpiter em retrógrado em Câncer, reabrindo e curando, dissolvendo para os porões emocionais, crenças invisíveis, pactos familiares, memórias de infância e de outras vidas, tá? Saturno direto em Peixes está trazendo uma nova forma, né? Consequência e retorno para tudo que você está curando por dentro. Especialmente nos últimos 3 anos, as escolhas e os posicionamentos feitos aí neste período estão sendo gratificados se forem coerentes com a sua verdade. O trígono entre Júpiter e Saturno, né, nessa água, é um portal de cura profunda que reescreve realidade, destino e retorno material, né, conforme você muda a sua vibração. As águas turbulentas de outubro e novembro
principalmente essa primeira quinzena de dezembro, aquela sensação de tormento emocional, esgotamento psíquico, às vezes doenças, memórias voltando, perdas, rompimentos, tudo desabando por dentro e às vezes por fora, na verdade é o fundo da alma sendo desentupido, né, para preparar o salto em Sagitário e a construção em Capricórnio. Netuno direto, nesse contexto todo, ele faz o seguinte: tira o último entulho emocional que ainda estava grudado no fundo. Ele raspa a panela que ficou horas e horas ali de molho para soltar a sujeira que estava difícil de sair. Dissolve vínculos que não podem estar na próxima fase da sua alma, tá? Alinha a água de peixes com a água de Câncer e com Júpiter, né, e com a arquitetura espiritual de Saturno, para que a cura deixe de ser só interna e vire uma reconfiguração da realidade. E temos também outra realidade que Netuno em Peixes escancarou, uma ferida grande, a espiritualidade transformada em palco. De 2011 até 2025, vimos crescer um fenômeno mundial e perigosamente sedutor, bem pisciano, onde a cura virou slogan, o sofrimento virou conteúdo, o inconsciente virou meme, a intuição virou filtro, né? A jornada espiritual virou entretenimento. As pessoas começaram a procurar respostas rápidas, diagnósticos instantâneos, rótulos para se sentirem melhores ou adaptadas, validações mágicas, tudo isso embalado numa estética mística que promete transformação sem exigir presença, autorresponsabilidade e autoconhecimento. E aqui entra a distorção mais grave de Netuno em Peixes, que é o excesso de espiritualidade superficial criou devaneios e desconexão, não transcendência. Então, é conteúdo demais para digestão de menos, é consumo demais para introspecção de menos, é fantasia demais para responsabilidade de menos. A espiritualidade virou fast food energético, rápido, viciante, esteticamente bonito, emocionalmente inflamável, né, e vibracionalmente pobre. E eu prefiro nem falar da podridão em religião, ou da hipocrisia dos que se dizem religiosos, né? E de qualquer religião, seja católica, protestante, umbandista, kardecista, eu nem vou falar essa podridão, ela está em todo lugar, tá? E esse fenômeno é parte central da missão de Netuno em Peixes, mostrar o que é espiritualidade verdadeira por contraste. Nesse final de ciclo, você irá perceber facilmente, se ainda não percebeu, o que está colapsando, perdendo força, vibrando ruído, soando falso no ouvido de quem está despertando de verdade, tá? E não seguindo narrativas espiritualizadas, entre aspas, né, por manipulação, interesse financeiro ou devaneios de outro alguém. Tá? Você vai notar facilmente onde existe verdade e onde existe fantasia ou mentira mascarada de espiritualidade. Onde a espiritualidade é usada como filtro no Instagram para o ego, né? E não como uma ferramenta de cura. Então, Peixes é o oceano. Não sustenta máscaras por muito, muito tempo. Então, o que não é profundo, afunda. O que não é verdadeiro, se desfaz. O que não é alma, evapora em algum momento. Isso vai acontecer com todo mundo? Não, não vai.
já disse num vídeo aqui antigo no canal, sobre a regência do ciclo de 36 anos de Saturno e do 2 na década, né? Vou deixar aqui nos cards para quem quiser ver, a separação do joio e do trigo é interna e, de acordo com isso, espelha no externo, tá? Então, quem está escolhendo trigo na própria vida, nesses 48 dias, essa faxina final é um período em que muita gente confundiu intuição com impulsividade, mediunidade com animismo e carência, espiritualidade com performance, propósito com autopromoção, despertar com delírio coletivo, magia com fuga da realidade, 5D com infantilização emocional, extraterrestre com salvadores. Netuno em Peixes permitiu que tudo isso aflorasse, porque quando a água sobe, sobe tudo, as pérolas e o lixo. Então, agora no último grau, Netuno está separando o que é devoção, né, do que é distração. Mas só para quem quer ver. Então, talvez nesses 48 dias, você consiga perceber com mais facilidade o que são práticas superficiais, mestres, conteúdos e caminhos que só alimentam fantasia, dependência e fuga de si mesmo. Narrativas espirituais usadas para não encarar a própria sombra. Terceirizando o problema, culpabilizando, acreditando em narrativas que dizem que algo de fora vai acontecer para mudar o seu caminho de dentro. Então, o fim de Netuno junto de Saturno aí em Peixes é um chamado duro e amoroso, tá? Para sair do consumo de informação que só traz ruído e parar de só consumir também informação sem colocar nada em prática. Netuno diz, chega de espiritualidade que faz você fugir de si mesma, chega de sacrifícios. Agora é sobre espiritualidade que pede presença, autorresponsabilidade, independência, autonomia e corpo. E o que Netuno pode levar embora? Quando a vibração muda de verdade, pessoas saem, não porque não prestam, mas porque não conseguem mais respirar na mesma frequência que você está escolhendo. Ou você não consegue respirar na delas, e tá tudo bem. Pessoas chegam alinhadas com a sua nova forma de viver, de trabalhar, de amar e servir. Portas se fecham. Ambientes, projetos, parcerias que sustentavam a sua antiga narrativa começam a mostrar atrito, ruído, esgotamento. E portas se abrem. Caminhos que antes pareciam inviáveis começam a fazer sentido, começam a se abrir justamente porque a sua alma está saindo desse modo de sobrevivência com Urano em Touro e entrando no modo de coerência e verdade. E nada é castigo, e também nada é prêmio, é correspondência vibracional. Com a sua ajuda e vibração, Netuno pode, enfim, dissolver relações que drenam, pessoas que confundem, pactos que escravizam, conexões que só existiam na fantasia, na idealização, mestres que te aprisionam, práticas que alienam, hábitos que entorpecem, viciam, narrativas que infantilizam, projeções que te tiram da realidade.
né? Conteúdo que só te deixa ansioso, com medo, não desperta. Então, toda a configuração do céu, com Netuno e Saturno finalizando aqui Peixes, Júpiter retrógrado em Câncer e Urano retrógrado em Touro estão dizendo: é hora de deixar de reagir a partir dos medos e traumas, pois a vida se organiza de acordo com o valor que você acredita merecer. Por isso que esse fim de Netuno em Peixes pode parecer ao mesmo tempo um período de lutos intensos por pessoas, identidade, caminhos. É um período de grandes livramentos, saídas, quebras de soluções que no fundo são proteção e ascensão espiritual. Ascensão. Então, Netuno ele pode tirar do caminho, tirar do caminho pessoas e situações que estão bloqueando o fluxo da sua vida, alimentando vícios emocionais antigos, ou que te mantém em narrativas de dor, de sofrimento e sacrifício que não são mais necessárias, tá? Estamos realmente com portas abertas para sair do sacrifício e sofrimento e ilusão, que são coisas psianas, e entrar, vamos, na verdade, sair do campo só imaginal para uma consciência portadora do fogo. Então, e o encerramento de Netuno em Peixes não mata a imaginação, tá? Ele amadurece. Então, durante os últimos 14 anos, a humanidade, ela mergulhou profundamente no campo imaginal. Território das imagens internas, dos símbolos, dos sonhos, das narrativas sutis, das possibilidades ainda não manifestadas. Netuno é o campo imaginal, é o oceano onde todas as possibilidades existem em estado potencial. Foi o tempo de uma consciência capaz de sentir antes de compreender, de pressentir antes de saber explicar o que está pressentindo, de imaginar futuros possíveis antes de possuir linguagem para eles. Tá? O problema desse ciclo foi habitar o imaginal sem atravessar a matéria. Então, o problema começa quando a imaginação não encontra corpo, né? Agora, com o fim de Netuno em Peixes, o céu ele não retira o acesso ao invisível, à imaginação. Ele retira a permissão de permanecer apenas em suspensão. Com a saída de Peixes, não é o fim da imaginação ou do sonho, é o fim da dissociação entre sonho e ação. A consciência visionária, promovida com mais força ainda com a entrada de Plutão em Aquário e com Netuno em Peixes, ela vê, ela acessa imagens, ideias, futuros símbolos, estados elevados de percepção, tá? Ela percebe o que ainda não existe com forma. Ela sente o que ainda não tem nome. Esse foi o grande dom de Netuno em Peixes, tá? Mas quando a consciência permanece apenas nesse nível, algo começa a acontecer. As ideias giram sem encarnar, tá? Os projetos nunca começam. As relações vivem num campo sutil das ilusões e das expectativas, mas não se sustentam no cotidiano. A espiritualidade vira só discurso. O pensamento, ele cria realidades internas, mas não transforma a vida prática. É aqui que a imaginação, quando não amadurece, escorrega para a ilusão. Netuno, em Peixes. Quando o ser humano fica só no sonho, só na imaginação mental, só na narrativa interna,
Sem atravessar o medo do gesto concreto, medo, Saturno, gesto concreto, Saturno, Netuno vira fuga. Mas quando a imaginação encontra ação, Netuno vira criação. Então, imaginar, por exemplo, um quadro pronto é Netuno. Pegar o pincel para pintar é Saturno. Netuno mostra o quadro, Saturno sustenta o gesto. Sem Saturno, a imaginação vicia. Sem Netuno, a realidade endurece. O fim de Netuno em Peixes não é o fim do sonho ou da imaginação. É o fim do sonho sem responsabilidade. Ver a obra inteira na mente não basta. O seu mundo só muda quando o gesto começa. Então, a ilusão, ela não nasce da imaginação. Ela nasce da recusa do gesto. Pensamento é organização mental. Imaginação é acesso ao campo simbólico. Criação é a imaginação, Netuno, mais a atitude repetida no tempo, Saturno. Durante Netuno em Peixes, muita gente ficou presa no nível da imaginação solta. Então, imaginando cenários, criando histórias internas e externas até, projetando futuros, vivendo relações inteiras só nesse plano sutil, esperando que a vibração faça sozinha. Isso não é criação, isso é ficar na suspensão. Tá? A consciência, ela começa a se perder quando tudo permanece só no plano mental. O corpo não participa, o cotidiano não muda, o medo do erro paralisa. A frustração não é tolerada. Os vícios piscianos de fuga entram em ação através da frustração. Então, o compromisso é sempre adiado. A vida fica suspensa num ainda não. E Netuno permitiu isso por muito tempo, porque era necessário revelar a extensão da dissociação humana. A falsa espiritualidade e a imaginação vira ilusão quando não pede presença. Você só pensa, sente, sonha, mas nunca age. Quando não pede compromisso, qualquer obstáculo faz você desistir e trocar de sonho. Quando não tolera a frustração, né? Você abandona a ideia no primeiro atrito com a realidade. Quando depende do outro para existir. Porque sem validação, sem resposta, sem um espelhamento, sem um tapa nas costas, o seu sonho morre. Quando te afasta do corpo, quando você fica extremamente cansada, dispersa, ansiosa ou ansioso, sem aterramento, sem prazer. Quando te paralisa, ao invés de inspirar, te deixa nessa suspensão, confusa, drenada. Isso não é espiritualidade, isso é anestesia simbólica. Então, Netuno em Peixes permitiu isso por muitos anos. Agora, finalizando o seu ciclo no zodíaco, são 165 anos que ele está encerrando. E com Saturno junto, isso não vai se sustentar mais com facilidade. E caminhando juntos para a conjunção em 2026, o céu pergunta: o que você sabe, mas não vive? O que você vem imaginando há anos, mas nunca teve coragem de sustentar? Porque imaginar é confortável. Criar exige atravessar medo, limite, frustração, repetição. O fim desse trânsito, ele marca justamente isso. A imaginação que não vira gesto começa a se dissolver.
A fantasia que não suporta o real perde força. O castelo no ar começa a desmoronar. Então, e não é por maldade do universo, né? Mas é para a maturidade da alma. Então, como reconhecer a verdade para sair da ilusão? A verdade tem uma assinatura muito silenciosa. Ela não promete atalhos, não promete. Ela não acelera processos de maneira nenhuma. Ela não grita. Tá? A verdade, ela organiza. A consciência reconhece que algo é verdadeiro quando pede presença, exige constância, não urgência. Quando te aproxima do corpo, né, você sente. Quando te aproxima da valorização, da escuta, do prazer dele em alguma instância, tá? Quando te pede paciência, você pode até ter medo de fazer algumas coisas, né? Porque todo território desconhecido causa um certo medo, mas não te esvazia. Pelo contrário, aprimora a sua força. A verdade cresce no silêncio e devagar. Ela te desafia sem te consumir. Suporta a frustração. Não depende da validação externa. Amadurece com a prática e se sustenta no tempo. Você não perde o que já conquistou. Já a ilusão exige pressa, é uma excitação constante, promete milagre, resultados rápidos, evita limites, tá? Foge do esforço, quer aplauso rápido, quer bajulação, né? Quer ser admirado, vicia, tá? Muda de forma todo dia é uma fórmula nova. Precisa ser alimentado o tempo todo, depende de outras pessoas para existir, né? Drena a tua energia, te deixa cansada ou cansado, confuso, paralisa, morre fácil, se desfaz com facilidade. É aquilo que você não sustenta com o tempo. Esse é um dos maiores ensinamentos finais de Netuno em Peixes. A verdade é simples, repetitiva e silenciosa. A ilusão é excitante, barulhenta e instável. Ela dura pouco. Um teste simples para diferenciar a verdade da ilusão é: a verdade não se mede pelo quanto você medita, canaliza, estuda ou fala de espiritualidade. Ela se mede pelo tipo de pessoa que você se tornou no cotidiano. Então, se depois de anos de busca espiritual, você desenvolveu mais paciência diante dos desafios, aprendeu a sustentar as frustrações sem explodir nos outros, né? Ganhou mais autonomia emocional, mais clareza para fazer as suas escolhas. Se você aprendeu a se responsabilizar pela própria vida, sem terceirizar decisões, se você consegue discordar do outro sem ficar atacando, né? Se você erra, ajusta e segue, né? Vive com mais honestidade, com caráter e coerência, isso é uma espiritualidade verdadeira. Agora, se na prática espiritual você não melhora as suas relações, você não aumenta a sua responsabilidade, não fortalece a sua autonomia e independência, se não te torna mais estável emocionalmente, se não te ensina a sustentar, bancar o que você escolhe, se não melhora a sua vida na prática, então não importa quantas horas você medite, quantos mestres você siga, quantas narrativas aí você consuma, isso não é transcendência, é dependência disfarçada de fé. Então, espiritualidade que funciona não cria vícios em terapeutas, gurus,
mestres, pastor, pai de santo, influencer, ela ensina você a caminhar com as próprias pernas. Tá? Porque consciência não é sobre fugir da vida, é sobre dar conta dela com mais presença, dignidade e verdade. É claro que não é um salto imediato e todos nós estamos nessa travessia, é uma travessia, tá? Então, entre uma consciência visionária e imaginal, né, e uma consciência portadora do fogo, que nós vamos viver, existe um limiar, tá? Que é a consciência iniciada. A consciência iniciada aceita algo essencial, que criar exige risco, que agir envolve erro, que manifestar implica frustração, que o invisível precisa passar pelo corpo, que nem tudo vai ser belo, fluido ou confortável. E Saturno, nesse encontro com Netuno, a visão continua exigindo, mas agora ela aceita a disciplina. A inspiração continua viva, mas agora ela pede compromisso. A espiritualidade deixa de ser contemplação só falar, e começa a se tornar postura de vida. Então, a consciência portadora do fogo, ela não vive no campo da fantasia. Ela não precisa provar nada, ela não vive de promessa, ela sustenta. Ela sustenta escolhas, rotinas, limites, processos longos, mesmo quando o encanto inicial passa. Ela entende que criação não é só intensidade, criação é permanência. Então, esse é o nascimento simbólico que Netuno prepara para entrar aí em Áries. Uma espiritualidade ativa, encarnada, responsável, criadora da realidade. Não é mais uma consciência que flutua, né? Mas a consciência que permanece com a própria chama acesa. Então, o grande ensinamento desse fim de ciclo é que Netuno não está pedindo que você deixe de sonhar, ele pede que você pare de se esconder nos seus sonhos. Esses 48 dias finais são rito de passagem entre imaginar e criar, sentir e agir, ver e sustentar, desejar e escolher. O campo imaginal continuará existindo, mas agora ele exige corpo, gesto e tempo. O sonho que atravessar esse portal de 2025 para 2026 não vira ilusão, vira destino e realidade. Você usará a imaginação como combustível, não como esconderijo. Você entende, você vai entender que não basta ver o caminho, é preciso caminhar. E caminho implica em errar, ajustar, aprender, repetir, cair, levantar, sustentar. Essa é a espiritualidade adulta que começa agora. E quando ele entrar lá em Áries, em 26 de janeiro de 2026, ele não vai estar sozinho. Então terá novamente a companhia de Saturno logo depois, né? Entra para abrir uma nova era para você. Uma era que você não busca mais aprovação. Não vive de fantasia, une espiritualidade e ação. Não tem medo do próprio poder. Tá? Sustenta a chama da sua verdade, conecta intuição e identidade. Deixa o passado no passado e abre caminhos que ninguém nunca abriu. Essa é a realidade que nós vamos começar a partir de 2026. Abrir caminhos. Em Peixes você sentiu, em Áries você faz.
e agora é a travessia. Esses 48 dias, eles não são passivos, são rituais de passagem para que a alma entre em 2026 mais leve, mais limpa, honesta, sem pendências kármicas emocionais, sem ilusões para carregar. Essa nova consciência não nasce do controle, ela nasce da entrega. É por isso que o céu está dizendo: se dissolve, você só vai atravessar com o que é seu. 6 lembretes importantes antes do conto para você, que você precisa saber para você não se perder nesse fim de ciclo, tá? Número 1, nada do que estiver indo embora é perda. Tudo é livramento espiritual. Número 2, nenhuma relação termina por acaso com Netuno direto nesse 29 graus. Se sai, é porque já não cabia vibracionalmente. 3, fantasias ruins. Tá? O que se sustentava em projeção apenas evapora. 4, despedidas podem ser decisivas e mais frequentes, tá? E isso é só proteção e livramento, não é punição, ok? 5, o chamado agora é interior. Não vai dar mais para fugir disso. Então, menos conteúdo e mais prática, menos teoria e mais verdade, menos palco e mais alma. E 6, esses 48 dias são uma preparação para um renascimento em Áries. Então, todo esse cansaço tem uma função, tá? Que o de que renascer exige morrer. Dá trabalho morrer em vida. E o conto que eu escrevi do quadro que não queria sair da parede te ajudará a compreender esse fim de ciclo de Netuno e sua entrada em Áries. Havia uma consciência que passara anos olhando para um quadro invisível. Ela não sabia dizer quando aquilo tinha começado. Só sabia que o via com nitidez dentro de si. Cores, formas, cenas inteiras. Era um quadro belíssimo, vivo, pulsante. Sempre que fechava os olhos, ele estava lá. Durante muito tempo, isso bastou. Ela acreditava que ver já era criar, que sentir já era viver, que imaginar já era transformar. E, de fato, houve um tempo em que isso foi necessário. Um tempo em que o mundo precisava aprender a sonhar de novo, a lembrar que existem imagens além das paredes duras da realidade. Um tempo em que acessar o invisível era um ato de sobrevivência da alma. Mas o tempo passou e algo começou a incomodar. O quadro continuava perfeito, mas a vida não se movia. As mesmas perguntas voltavam, as mesmas histórias se repetiam, as mesmas dores reapareciam, vestidas com novas narrativas. A consciência começou a sentir um cansaço estranho. Não era falta de fé, era excesso de espera. Foi então que, num silêncio profundo, algo mudou no ambiente interno. O oceano, que antes sustentava as imagens, começou a baixar. As cores do quadro não sumiram, mas perderam aquele brilho hipnótico. E uma voz que não vinha de fora nem de dentro, apenas era, disse: "Você já viu o suficiente." A consciência se assustou. Como assim? Ainda há tanto para imaginar? E a voz respondeu: "Sim, mas imaginar não é mais o ponto. Agora é sustentar." Foi então que ela percebeu algo que sempre estivera ali, mas nunca tinha sido usado: um pincel. Simples,
pesado o suficiente para ser real, leve o bastante para caber na mão. Ao lado havia tinta, não infinita, não mágica, mas verdadeira. A consciência hesitou, porque pegar um pincel significava errar, significava borrar o quadro perfeito, significava aceitar que o gesto nunca seria tão ideal quanto a imagem. E por um instante pensou em continuar apenas olhando. Mas o quadro começou a se dissolver lentamente na parede, não por punição, por maturidade. A voz então disse pela última vez: tudo que não encontra gesto vira ilusão. Tudo que encontra corpo vira destino. Com as mãos trêmulas, a consciência tocou o pincel na tela. A primeira pincelada foi torta, a segunda insegura, a terceira mais firme. E algo extraordinário aconteceu. O quadro deixou de ser perfeito, mas começou a existir. As cores ganharam textura, as formas ganharam peso, o tempo passou a fazer parte da obra. Não era mais um sonho flutuando no oceano, era uma criação ancorada no mundo. A consciência compreendeu, então, o que aquele longo ciclo havia ensinado. O oceano não seca para castigar, ele recua para que a terra apareça. E ali, com os pés no chão e o pincel na mão, ela entendeu. O tempo de apenas ver havia terminado. O tempo de sustentar a própria visão havia começado. E o fogo que agora acendia dentro dela não era ansiedade, nem excitação, nem promessa. Era presença. Vamos fazer um giro agora nas 12 casas com o sussurro do céu, um conselho prático para esse fechamento de Netuno em Peixes, com Saturno também, né? Não dá para falar de um sem falar de outro, pois ambos estão ligados. Então, veja em que casa este grau 29 do signo de Peixes está no seu mapa astral, seu mapa natal. Casa 1. É como se o céu dissesse: chega de personagem, eu quero você inteira, inteiro, no corpo e na verdade. Conselho prático: escolha uma atitude diária que alinhe corpo, palavra e intenção, mesmo que ninguém veja. O sussurro para você é: volte para você, sem desculpa, sem máscara. Casa 2. É como se o céu dissesse: seu valor não é opinião dos outros, é sustentação diária do que você aceita para si. Conselho prático: organize uma área concreta da sua vida material que você vem adiando. Dinheiro, trabalho, alguns limites. Sussurro para você é: pare de mendigar por fora o que é decisão por dentro. Casa 3. É como se o céu dissesse: silencie o ruído, a sua mente precisa virar templo, não feed. Um conselho prático: reduza o consumo de conteúdo e repita uma prática simples todos os dias, sem trocar. Sussurro para você é: menos conteúdo, mais presença. Casa 4. É como se o céu dissesse: você não precisa carregar a história inteira da família nas costas para provar amor. Conselho prático: estabeleça um limite emocional ou energético com alguém da família ou com o passado. Sussurro para você: honra as raízes, mas escolhe o seu chão. Casa 5. É como se o céu dissesse:
Criar não é só sentir, é sustentar o seu dom até quando o encanto inicial passa. Conselho prático: separe um horário fixo na semana para criar algo, mesmo sem inspiração. O sussurro para você é: pare de esperar a inspiração, acende o gesto. Casa 6. É como se o céu dissesse: espiritualidade que não melhora sua rotina, vira anestesia bonita. Um conselho prático: ajuste um hábito básico, sono, alimentação, movimento ou organização do seu dia. O sussurro para você é: um hábito verdadeiro vale mais que 1000 promessas. Casa 7. É como se o céu dissesse: se não dá para respirar na mesma verdade, não é punição, é ajuste. Conselho prático: tenha uma conversa honesta ou aceite um afastamento sem dramatizar. O sussurro é: vínculo bom não exige que você se traia. Casa 8. É como se o céu dissesse: agora você vai chorar o que evitou, para parar de sangrar por dentro. Conselho prático: permita-se sentir o luto sem anestesia. Escreva, chore, nomeie e encerre. O sussurro é: o luto bem vivido vira força. Casa 9. É como se o céu dissesse: chega de buscar Salvador. A sua fé precisa virar prática e caráter. O conselho prático: escolha um caminho espiritual ou filosófico e aprofunde, sem pular de narrativa em narrativa. O sussurro para você é: verdade não entretém, ela transforma. Casa 10. É como se o céu dissesse: propósito sem estrutura é sonho preso na parede. Faz existir. Um conselho prático: dê um passo concreto e mensurável no seu trabalho ou vocação, dom, autorrealização ainda em 2025. Sussurro para você é: seu legado começa no pequeno compromisso. Casa 11. É como se o céu dissesse: nem todo mundo vai com você para 2026. E isso é proteção. Conselho prático: selecione melhor com quem você compartilha a sua energia e seus planos. Sussurro para você é: qualidade de alma, não quantidade de gente. Casa 12. É como se o céu dissesse: entrega o que já acabou. O que é seu atravessa, o resto dissolve. Conselho prático: crie um ritual simples de encerramentos. Escreva, reze, limpe, medite, relaxe. Despeça-se conscientemente. Sussurro para você é: silêncio também é direção. Agora que você viu o quadro, agora que o pincel está na sua mão, Netuno está dissolvendo a ilusão, Saturno pede sustentação. O que atravessar esses 48 dias com gesto, corpo e verdade não será mais sonho, será destino. Encerro esse vídeo com 2 citações que traduzem esse momento. A primeira é de Anthony Robbins: a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. E de Sêneca: o destino conduz quem o segue e arrasta quem resiste. Aproveita para assistir o vídeo de previsão de dezembro.
a partir do dia 17 de dezembro, aquela força toda que eu falei no vídeo se intensifica. E permita-se olhar para o seu mapa com consciência, muita consciência e nova percepção. Não se firme no que já te falaram, ou nos bloqueios que por acaso existam ali. Eles não estão mostrando apenas caminhos, eles estão te preparando para uma nova realidade. O mapa, o seu mapa não explica apenas o seu passado, ele abre o seu futuro. Tá? Então, basta estar disponível, né, para interpretar e escutar. Se tocou seu coração, todo esse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal, que cresce organicamente. Agradeço demais, tanto o like, os comentários. Se inscreve aqui, toca o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Se tocou ainda mais fundo, vem ser membro do canal. Tem conteúdo exclusivo, como a interpretação dos planetas nos signos e nas casas. Comecei há pouco a interpretação das casas. Gratidão, agradeço demais por você ter ficado comigo até o fim. Aqui a astrologia não é só previsão, é iniciação. Um beijo enorme no seu coração e que a luz se nos guie. Tchau.